Fala galera das 5 Minutos no Cinema, sejam bem-vindos a mais um episódio do 5 Minutos de Entrevista, esse espaço democrático e livre para falar de audiovisual brasileiro, para poder falar de filmes, séries, curtas-metragens, para falar com o pessoal que está fazendo cinema aqui no Brasil, diretores, produtores, atores, atrizes, montadores, já tivemos historiadores aqui também, roteiristas. Então, esse é um espaço democrático e hoje a gente está trazendo um filme que, particularmente, é de um gênero que eu gosto muito, que é um filme de sci-fi ou ficção científica, né? Como a gente costuma falar aqui no Brasil. Aqui com a gente, Fábio Ramalho, diretor, roteirista do filme Filho das Estrelas. Cara, muito obrigado, prazer imenso ter você aqui. Seja bem-vindo ao quadro 5 Minutos de Entrevistas e tenho certeza que vai ser uma conversa super bacana para falar desse gênero pouco explorado, né, no cinema nacional, mas de extrema importância, que já nos deu grandes filmes para fora e aqui no Brasil está começando essa onda de sci-fi e tomara que essa onda não termine. Fábio, boa noite, viu? Opa, boa noite, Lucas. Como é que você está? Quero agradecer aqui o convite, o espaço do canal de vocês aqui. Eu fico muito feliz de receber o convite. Eu adoro falar de cinema, né? Estou aprendendo cinema, né? Quero continuar fazendo outros filmes e com essa temática de ficção que eu também sou apaixonado. E estou à disposição aqui para a gente bater um papo, falar de cinema. O que você mandar, a gente está aqui disponível para conversar. Bom, olha, para o pessoal conhecer Filho das Estrelas, né, um filme inspirado numa história real que aconteceu, né, no estado de Minas Gerais. É um filme que, bom, eu não vou contar nenhum spoiler, mas assim, é um filme de mistério, um mistério sci-fi, né, um pouco de suspense também. E assim, é uma coisa muito particular assim que eu vou ter elogiar, porque Minas Gerais não é usada para o cinema, né? Infelizmente, né? Minas Gerais tem paisagens incríveis, né? Tem cenários incríveis e foi usado no passado para muitos filmes, mas hoje em dia é praticamente esquecido, né? Então eu vivi toda a minha infância, adolescência em Pouso Alegre, né? Sul de Minas e assim, interior ali e sei que as paisagens ali dariam filmes incríveis, né? Até mesmo de faroeste, né? E uma coisa que me chamou muita atenção em Filho das Estrelas é esse mistério, né? Esse mistério, não digo nem da roça, mas esse mistério rural, assim, né? Porque eu lembro quando eu andava à noite no sítio, né? Lá na minha infância, cara, a noite no sítio é uma noite completamente diferente. A gente sempre achava que via alguma coisa, que estava acontecendo alguma coisa, que tinha alguma coisa atrás de algum arbusto. Então eu sempre pensava, cara, isso aqui dá história de terror, dá história de sci-fi, da história de mistério, suspense, né? E você colocou sua história em Minas Gerais, né? Trouxe, né? O personagens de Minas Gerais, né? Que sempre são retratados como caipiras, né? Bobos assim, mas você trouxe esses personagens para serem protagonistas de um filme sci-fi. Eu queria que você contasse, assim, claro, a história foi inspirada, mas de onde, como que você compôs os personagens, como que você foi desenhando a história e criando né, a sinopse ali de Filho das Estrelas. Então, quando eu tive a ideia de produzir esse filme, né, eu pensei, cara, que tipo de filme que eu posso produzir com poucos recursos, né, que eu Uhum, não teria que deslocar, né, da minha região para produzir. E aí foi onde eu sou uma pessoa apaixonada por ufologia. uhum, Quando eu tinha 14 anos, eu e meu irmão mais velho, a gente viu um OVNI e desde então eu sempre gostei de pesquisar o assunto, uhum, ver documentário, uhum, livros, né? E eu falei, cara, eu vou escrever um roteiro baseado num caso real que aconteceu em São Francisco de Sales e uhum, vou me inspirar nesse caso e vou escrever um roteiro contando a vida de um agricultor que mora no interior de Minas Gerais, onde tem essas luzes misteriosas, né, esses OVNIs, uhum, e vou contar essa história. Quando a gente começou a produzir o filme, a gente pensou, cara, a gente pode contratar atores de fora ou a gente pegar atores aqui da nossa região,
onde eles já falam, né, o típico mineiro, né, já tem esse dom o dom não, né, já nasceu falando o mineirês, vamos dizer, né? Isso. E aí, e aí eu peguei e falei, cara, vamos gravar esse filme. Assim, a gente gravou realmente com poucos recursos, né, com uma verba Uhum. bem abaixo do esperado, mas eu acredito que a gente conseguiu um resultado bem bacana. Assim, a gente teve um feedback bem legal da galera que assistiu o filme, e, e a ideia veio através disso, né? Foi porque eu já era uma pessoa apaixonada por ufologia, Uhum. e eu percebo que aqui no Brasil não existe muito filme com esse tema, né? Com essa Sim. temática ufológica. E se você perceber, Minas Gerais, não só Minas Gerais, mas o Brasil, o folclore do pessoal, por exemplo, não sei se você já ouviu falar da Mãe de Ouro, né? Que Sim. são esferas de fogo, né? Que o pessoal fala que vê, né? Então a gente até aproveitou isso, colocou dentro do filme, né? Para ter um Sim. mistério ali, para saber se o que o pessoal está vendo, se é uma coisa real, se não é. E isso foi assim a ideia principal do filme. Isso realmente está bastante presente, assim, nossa, realmente, você fala que usou poucos recursos, né, mas eu vejo, assim, pode até, né, como você falou, ter tido poucos recursos, mas teve muita imaginação na hora de filmar, né, tem uma cena que eu achei plasticamente bonita, assim, eu acho que é uma cena importante para o filme, que é uma cena onde tem um encontro, né, do casal, e tem um fogo de artifício rolando lá atrás, assim, é uma cena plasticamente muito bonito, assim, né? Normalmente é uma cena que tem em muitos filmes, né? Mas cada filme escolhe um jeito de fazer, né? E é uma cena muito bem sincronizada, com o fundo, o som. Meu, é super difícil de fazer uma cena dessa, né? Eu gostei, assim, escolhas estéticas muito boas, de figurino muito boas também, né? Dá pra acreditar que aquela galera tá trabalhando na roça mesmo, com aquelas roupas, né? As roupas são daquele jeito mesmo, né? Eu gostei, gosto muito disso. Pode até ter tido baixo recurso, mas não faltou criatividade, assim. A gente Aproveitando esse gancho seu, perdão, pode falar. Não, a gente realmente, a gente até brinca aqui que a gente tirou leite de pedra, né? Uhum, E no filme a gente colocou essa parte de romance também, né? Não só para ficar um uhum, filme sobre mistério, mas essa parte de romance, assim, para dar uma quebrada no filme, para não ficar um filme. Teve pessoas que até me perguntou: é um filme de quê? De mistério, ficção? Tem até uma leve comédia, bem pouquinho ali, né? uhum, Algumas coisas, uma pitada ali de comédia, né? Bem ralo mesmo, mas uhum. a pegada do filme mesmo é o mistério mesmo. Isso. Aproveitando essa deixa sua, o filme tem muitas referências, né? Eu gosto também que não tem medo de fazer referência, né, aos grandes clássicos, né? Eu acho isso louvável, assim, eu acho que não tem que ter medo mesmo. Então, tem referências a sinais, eu gostei bastante, que é um sci-fi recente, tem referências a ET, tem referências muito boas a Contatos Imediatos de Terceiro Grau, gostei muito, né? Um filme que a galera esquece, mas é um filme super importante, assim, para o Sim. sci-fi, para ufologia. Vi ali também um pouquinho de o filme do cara, não olhe para cima, não é olhe para cima. Enfim, é um filme de terror que teve recentemente do diretor de Corra, que também você tem referências Ah, ali, né, no né, eu gosto bastante, assim, eu queria que você falasse um pouquinho como foi resgatar essas referências, colocar no filme de certa forma, ter coragem também de referenciar, porque muita gente não quer referenciar, quer falar que fez coisa nova, mas, meu, nesses filmes sci-fi, quanto mais você beber da fonte, melhor. Pelo menos eu penso assim, né? Eu queria que você falasse como é que você montou, como é que você falou, cara, eu podia referenciar esse filme aqui, ali, queria que você contasse um pouco. não, isso eu concordo com você. Eu acho que usar referência, se você vê uma coisa que funcionou, eu não vejo nada de errado
tentar, né, Uhum. fazer aquela referência, mas da forma que você vê que encaixa ali no filme, né? Uhum. O filme do Spielberg lá, eu sou apaixonado no contato, no filme do ET, né? Eu Uhum. vou até tem a cena lá da caminhonete, né? Que a caminhonete Sim. não, eu não vou dar spoiler aqui, mas Nossa, realmente a cara, referência. ficou muito boa, Fábio. Muito, cara, essa cena eu falei, cara, a galera que trabalhou. Eu fiquei pensando, meu, isso aqui ficou muito difícil de fazer. Eu fiquei pensando, cara, isso aqui é difícil, trabalhou. Tem que ter muito planejamento, né, Fábio? Não, muito planejamento, porque quando eu estava escrevendo o roteiro, eu fiquei pensando, cara, como que a gente vai filmar isso aqui com os recursos que a gente tem? A gente vai ter que sambar aqui, porque realmente, porque não sei se acontece isso com você, quando a gente está escrevendo, pelo menos eu, quando eu estou escrevendo, eu fico pensando, cara, mas isso aqui a gente não tem como gravar isso. Não adianta eu escrever, não adianta eu perder meu tempo escrevendo isso aqui, Uhum. que não vai gravar, né? Uhum. Então, muita coisa a gente até tira do roteiro porque a gente sabe que não vai dar certo. Então Uhum. então a gente procura um meio termo ali, né? Uma coisa que dá para funcionar, né? E alguma coisa que a gente escreve e pode manter. Todos os filmes de ficção que assim, eu sou uma pessoa da época do VHS, eu ia muito na locadora Uhum. locar filme, né? Então, todo filme de ficção assim, eu sempre gosto de tirar referências, né? E eu levo um pouco para o meu filme, não que eu não vou deixar o filme com a minha cara, mas Uhum. eu acho muito bacana você colocar uma referência ali que funciona. Tem uma cena no filme que mostra o disco voador no retrovisor do carro, né? Uhum. E no filme do Jurassic Park tem uma cena, né, que é o dinossauro Uhum. ali, né? Então é uma referência também que a gente fez. Sim, pô, É, nossa, a cena do milharal, cara, nossa, muito boa, a do né? Milharal lembra muito os Sinais, né? Sim, a câmera entrando e o barulho, nossa, a captura de som ficou muito boa naquela cena, né? Dá para você ouvir o barulho deles ofegantes, cara, ficou muito bom mesmo, assim. E aquelas coisas que a gente vai pescando e o filme vai ficando melhor a cada vez que você vê. Nossa, cara, olha aqui, os caras fizeram mesmo. A cena da caminhonete ali, eu achei aquela cena. O filme tava me ganhando, mas aquela cena o filme me ganhou, cara. Eu falei, meu, tem que ter muita coragem para escrever e falar, bancar, vamos fazer essa cena da caminhonete. Eu gostei muito, cara. Cara, Gostei pra fico caramba. muito. Assim, eu acho o máximo, porque eu gosto bastante. Pô, eu assistia os programas, né, de mistério, aquelas séries de mistério que tinham passava na Bandeirantes, assim, cara, e são temas que são Arquivo X, nossa, tem Nossa, bastante de Arquivo X também, dessa coisa do mistério. Eu, eu sou apaixonado em Arquivo X. nossa, eu lembrei o filme do Não Olhe para Cima, né? Não Olhe, quer dizer, não Não, não, olhe. olha ali. Isso, esse filme. Mas eu lembrei muito de Arquivo X, assim, porque tem muito a câmera andando, assim, né? Você vê que não é uma câmera estática, a câmera tá sempre tá andando, né, com as pessoas, na cena da perseguição. Eu gosto muito das cenas que você pega do alto, assim, né? Tem a cena que você divide a casa, divide a tela com a parede, né, do pai, do filho, né? Sensacional ali, né? Em vez de ficar fazendo um monte de corte, né? Mostrar o pai aqui, mostrar lá, né? São umas sacadas que eu acho ótimas, assim. Eu queria te perguntar, assim, até encaminhando assim, um pouquinho para o final, que falar para você assim, eu comecei falando isso, você concordou, mas eu queria que você falasse mais. É, por que será que não tem filmes sci-fi aqui no Brasil, assim? E por que o público brasileiro consome de verdade e abraça esse gênero? É um gênero que existe desde os filmes classe D, C, B, dos VHS antigos, né? Aqueles filmes de monstro totalmente mentirosos que a gente assistia, mas hoje o Uhum. Brasil, o cinema brasileiro não investe nisso. Mas a gente tem muitas histórias para contar, muitas histórias. Eu queria que você falasse um pouquinho assim dessas experiências de trazer um filme sci-fi em meio a tantos filmes
muitos filmes biográficos, né, que o Brasil tem investido em filmes biográficos, mas trazer uma história, de certa forma, original mesmo, inspirada, né, mas com um tema sci-fi. Eu acho isso uma coragem incrível, né. Eu falo isso, eu também estou escrevendo uma série, numa mentoria, né, que é sci-fi também. Ah, que E eu até comentei com o cara assim, olha, eu vou escrever como se fosse para mim, para eu assistir, né? Para eu assistir. Não quero nem saber se isso vai ser vendido, mas eu quero escrever como se eu fosse assistir. Eu queria que você falasse, cara, deu vontade de desistir quando você escreveu o roteiro, porque é uma história que poucas pessoas abraçam, né? Né, exatamente, eu tenho esse mesmo pensamento. Se você olhar o cenário do cinema nacional, é muito filme biográfico, né? Você não vê muito filme de ficção, e se você olhar o Brasil, o Brasil é um país que tem muita a questão do folclore, né? Da questão de personagens folclóricos, Uhum, e dá para fazer muito filme de ficção, né? uhum. E quando eu decidi fazer esse filme, eu confesso para você que muita gente me chamou de doido. Falou, Fábio, vai fazer um filme de Mais ET? mesmo. Então eu falei, cara, mas eu acredito no projeto, eu acho que é um projeto bacana. A gente acabou de colocar o filme disponível para alugar e eu achei que não ia ter pessoas alugando e eu estou me surpreendendo. Eu recebo mensagem aqui do Chile, dos Estados Unidos, o pessoal de fora alugando filme, sabe? Que ótimo. Não, eu fiquei muito feliz. Quando eu coloquei disponível para alugar, eu tive aqui assim uma repercussão muito boa, assim, muitos canais de ufologia postando, falando do filme, sem eu Uhum, pedir. Simplesmente assiste o filme e vai lá e faz um review do filme e coloca divulgando o filme. uhum, Então, a questão do filme de ficção, uma coisa que eu queria te contar, uhum. a gente teve um edital aprovado agora para produzir o filme de Varginha. E então, Nossa, que legal. a gente está com um projeto aí de produzir o filme, contando a história de Varginha, né, do ET de Varginha. Uhum, Para quem não conhece, o ET de Varginha ficou muito famoso em 96, né? Quem é da época vai uhum, lembrar das reportagens no Fantástico, né? uhum. Eu até brinco que o ET de Varginha, você pode até não saber a história, mas se você perguntar para qualquer pessoa, ouviu falar, a pessoa já ouviu Uhum. falar, né, do ET de Sim. Varginha. Eu já E fui para agora, Bahia também, e o cara quis tirar foto com os ETs, tudo. não, lá na Aquela cidade, nave que tem lá na cidade. exatamente, exatamente. Agora, recentemente, fizeram uma estátua gigante lá. E o ano que vem, o caso Varginha vai fazer 30 anos, né? Uhum, Então, a gente está na etapa de captar os recursos, né, nas empresas, uhum. e se a gente conseguir captar esses recursos, a gente vai começar a produzir aí mais uma ficção. Nossa, perfeito. Eu acho muito bacana mesmo, porque é um tema, cara, tem muita história para contar. Nossa, a história do ET de Varginha dá para fazer séries, dá para fazer spin-offs, assim. E, cara, Não, e é uma cidade muito cinematográfica mesmo, né? uhum. Nossa, eu já imagino uma cena, assim, naquelas subidas gigantescas que tem na cidade, aquela coisa lá em cima, a rua vazia e vocês filmando. Pô, cara, dá pra pensar um monte de coisa legal, assim. A cidade é super cinematográfica, os sítios, né? O sítio Não, dá medo também ali, cara. exatamente. Não, e o roteiro tá muito bacana, cara. O roteiro, assim, do filme que eu escrevi o roteiro junto com o Pacatini. O Pacatini, ele é um ufólogo que fez a pesquisa na época. Ele escreveu o livro, né? Uhum, Incidente em Varginha. E eu escrevi o roteiro junto com ele. E, cara, tá muito bacana, cara, o roteiro, porque o roteiro ele segue o ufólogo, né? Como que ele descobriu. uhum. Então é inspirado no caso real também, né? Ah, você vai trazer essa perspectiva, então. A, Poxa, que a, legal. a perspectiva do ufólogo, sabe? E muita Uhum, gente não sabe, mas o ufólogo recebeu ameaça de morte, tentaram matar ele, ele foi. O exército entrou na justiça contra ele, então tem muita uhum. coisa aí do ET de Varginha que muita gente não sabe. Pô, legal, cara. Mistério, suspense, sci-fi, Exatamente. um Tô pouco de torcendo. policial. Eu tô torcendo aqui para dar certo, para a gente conseguir Ah, vai captar os dar, cara, com recursos. certeza.
Porque eu acredito que o Brasil tem que fazer mais filme de ficção, não pode ter medo, sabe? Não tem Uhum, que ter medo de errar, tem que ir lá e produzir mesmo. É bacana os filmes biográficos, é muito bacana também, adoro assistir. uhum, Mas eu acho que o Brasil tem potencial para fazer filme de ficção, sabe? uhum, tem mesmo, com certeza. Olha, essa pergunta não está aqui no roteiro, mas eu quero fazer essa pergunta que deixei de fora, assim, de propósito. Eu queria saber, Filho das Estrelas, teve vários finais? Você pensou em vários finais? Ou aquele final foi o final que você pensou desde o início? Porque quando a gente pega as histórias dos filmes sci-fi, sempre tem um, dois, três finais. Aí, daqui a alguns anos, saiu o filme do diretor com um final completamente diferente, ou uma cena que muda tudo. Filho das Esperanças, Filho das Estrelas foi um filme assim? Ou você falou, não, eu pensei no final e tem que ser esse final? Não precisa contar o final, mas eu queria que você contasse a história do final do filme. Então, na verdade, tinha outros finais. A gente tinha Olha só, umas, olha aí. a gente tinha, vamos dizer, aí uns três tipos de finais diferentes, né? Mas Uhum. é, uma coisa que impactou muito aí para a gente escolher esse final foi duas coisas. Primeiro, a verba, porque a gente chegou a pensar em outros finais, mas teria que ter mais dias de captação, né? Uhum. E muita gente até me pergunta se vai ter continuação. Que, Então, cara, não, não teve queria gente entrar que. nesse ponto não, mas se puder falar alguma coisa aí. Não, mas você não é a única pessoa que comentou isso, não. Outras pessoas Ai, me perguntou, mas vai acabar assim? Vai ter uma continuação? Você podia fazer uma série, né? Aí eu falei, não, pois é, não, realmente esse é o final que a gente teve que escolher. Eu confesso assim que o final é ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. Não tem meio termo, não, né? pô, a pessoa pede mais, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Cara, eu fiquei com a galera que eu tô dividido. Eu fiquei com a galera que gostei e tô pedindo mais, mas eu acho que também vale a pena também quando o filme acaba desse jeito, que deixa essa coisa no ar, porque ele vai criando história e a pessoa vai começando a criar teorias e às vezes a teoria alimenta, né? Não, O, vai teve um. alimentando as coisas e lá para frente surge de novo, porque foi assim que aconteceu com muitos filmes, né? O pessoal às vezes acabou mesmo porque não tinha mais dinheiro para fazer, mas a galera começou a criar múltiplas histórias e o negócio foi criando vida sozinho, né? Isso é interessante. Eu gostei, cara, mas eu falei, cara, mas se tivesse mais 10 minutos aqui para explicar só mais uma coisa aqui, eu fiquei com Não, dúvida. não, não, e eu consigo compreender você perfeitamente. Outras pessoas, foi até engraçado, uma vez a gente fez uma sessão só para convidados e um Uhum. rapaz, um rapaz chegou em mim e falou assim: mas acabou? Não tem mais? Assim, eu acho que eu queria mais, né? Tipo assim, nossa, na hora que eu comecei a me envolver ali, acabou, eu quero mais, né? Então, eu acho que então a história ficou envolvente, né? Se a pessoa quer mais, é Sim. porque ficou envolvente. Porque normalmente a pessoa fala, ufa, acabou, né? Ainda bem, É, né? Nossa, é, graças a Deus acabou uma hora e meia perdida da minha vida. Mas quando acaba, exatamente. peraí, mas assim, né? Aham. Como assim? Calma, agora que eu tava entendendo, Não, eu gosto disso, cara. Eu acho corajoso, meu. Pô, corajoso pra caramba. não, e eu confesso para você assim que o filme era para ter muito mais cenas assim, mas infelizmente o recurso é triste. Uhum, A gente queria gravar mais coisas assim, mas a gente gravou em 5 cidades diferentes, então assim a gente extrapolou a verba. Para você ter uma noção, eu tinha um restaurante, eu vendi para investir no filme. uhum, Então, tipo assim, queria gravar mais coisa, mas uhum, infelizmente não deu. A gente fez assim o que estava ao nosso alcance mesmo, mas eu acredito que nos próximos projetos a gente vai ter mais recursos, a gente vai conseguir uhum. entregar com mais qualidade, com um roteiro mais desenvolvido e sempre tentar melhorar para fazer uma coisa bacana. Não, realmente ficou muito bom. Desde a abertura, né? A abertura muito oitentista, cara. Nossa, é anos 80 puro ali, sabe?
colocar todo mundo os créditos iniciais, né? Eu acho tão bacana, né? Hoje em dia é uma mania de só mostrar o nome do pessoal que fez o filme no final, né? Eu gosto muito de abertura de filme. Eu acho que o filme ganha muito quando faz uma abertura, né? Quando Eu eles. gosto. Eu gosto muito, cara. E é para os nomes, a música, a trilha é muito boa também. Vamos destacar que a trilha de Filho das Estrelas é muito boa, muito bem usada, muito bem pontuada, né? Porque tem trilha que pode estragar tudo, mas tem trilha que ajuda a enaltecer as cenas, são muito boas mesmo. Nossa, ótimas Enriquece escolhas. muito, né? Quando Sim, a sim, trilha, quando você escolhe uma trilha certa, no momento certo ali, enriquece demais, né? O sim. conteúdo ali, a cena, né? A gente até procurou usar muita cena regional, muita trilha regional aqui, quando ele está se arrumando para ir ver a Rosinha, né? Uhum, Quando ele está lá com a caminhonete, né? Tem uma trilha que toca lá também. Então sim, sim. a gente procurou usar muita trilha regional mesmo, sabe? Para ficar uma coisa com aquela cara mineira mesmo, né? Uhum. Identificável, né? Bacana, né? Não, Exatamente. perfeito. Fábio, cara, que delícia de conversa. Falar de sci-fi é muito bom mesmo. Filho das Estrelas é muito bom, gostei muito. E que bom saber que você vai estar em um novo projeto daqui a pouco, falando sobre um tema que todo mundo conhece, uma história que todo mundo conhece, todo mundo vai querer saber e vai pesquisar, ou no mínimo vai pesquisar para saber que história que é essa, e o filme vai ganhando corpo e vai ganhando mídia, né? Eu fico muito feliz de ter trazido esse filme para a página. Depois fala pra gente onde que tá passando o filme, ou pra gente alugar, conta, eu não tinha visto a informação, onde que você tá deixando o filme para vídeo on demand, pra gente poder alugar. Então, a gente criou uma plataforma nossa, né, no nosso site mesmo, Pajé Uhum. Filmes barra Filho das Estrelas. Se você quiser, eu posso até te mandar o link para você Manda pra colocar gente alugar, com certeza. colocar aqui embaixo aqui no vídeo. E lá você aluga, o filme fica disponível 48 horas, você pode assistir quantas vezes você quiser no seu celular, na Uhum. TV ou no computador. E é isso, cara. O filme está lá disponível para quem quiser apoiar aí o cinema independente, né? Eu vou ficar muito feliz aí se você alugar e dar uma força para a gente. Nossa, com certeza. É pagefilmes.com.br/barra Filho das Estrelas. Filho das Estrelas, isso. Perfeito. Que ótimo. Fábio, cara, muito obrigado. Agradeço imensamente. Espero te encontrar com um filme sobre o ET de Varginha, com a visão de um ufologista. Estou já empolgado aqui, já estou querendo. Vou ficar cobrando você de quando esse filme vai ficar pronto. Cara. Obrigado mesmo, viu? Olha, Vida das Estrelas é incrível. É um filme sci-fi brasileiro. Tenho muito alegria de trazer esse filme para a página. Cara, agradeço muito mesmo. Foi um ótimo bate-papo. Eu que agradeço, fiquei muito feliz aqui de vir bater um papo aqui com você, falar um pouco do meu filme. E o filme está lá disponível para quem quiser assistir. E a gente está correndo atrás aqui para fazer o filme de Varginha sair do papel. Se Deus quiser, vai dar certo aqui, estamos na luta aqui. E quem sabe em breve a gente não vem aqui falar do filme do ET de Varginha. Pô, que honra, cara. Obrigado, agradeço muito. Fábio, um abraço, viu? Até uma próxima. Tchau, Um tchau. abraço, tchau, tchau, obrigado, tchau, tchau.